Que duas simples cerejas poderiam ensinar sobre o Apocalipse? Parece uma pergunta estranha, mas existe um significado por trás dessa palavra que quase ninguém conhece. E quando ele é compreendido, algumas mudanças da vida deixam de parecer ameaças e passam a fazer sentido. Talvez ao final desse vídeo você nunca mais enxergue essa palavra da mesma forma. Enquanto essas duas cerejas surgem lentamente no papel, existe uma coisa curiosa acontecendo. Os olhos veem a tinta, veem cor, veem um desenho tomando forma, mas existe algo que não pode ser visto: o processo. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da vida. Todos conseguem enxergar o resultado. Poucos conseguem confiar no processo. Vivemos em uma época que valoriza aquilo que aparece. O fruto, a conquista, a resposta, a chegada. Mas quase ninguém fala sobre os períodos silenciosos. Os períodos em que parece que nada está acontecendo. Os períodos em que a mudança ainda não pode ser percebida. E é justamente aqui que a palavra Apocalipse ganha um significado inesperado. Porque durante muito tempo ela foi associada ao medo, ao caos, ao fim, à destruição. Mas a origem da palavra é outra. Apocalipse significa revelação, retirar o véu, tornar visível aquilo que estava oculto. E isso muda tudo, porque uma revelação não cria algo novo, ela apenas mostra algo que já estava lá, assim como essas cerejas. Antes de aparecerem no papel, elas já existiam como possibilidade. A imagem estava escondida, invisível, aguardando o momento de surgir. Talvez existam coisas parecidas acontecendo dentro das pessoas, qualidades que ainda não foram reveladas, forças que ainda não foram testadas, capacidades que permanecem adormecidas. Muitas vezes alguém acredita que está estagnado, mas será que está? Ou será que apenas está atravessando uma fase em que o crescimento ainda não pode ser visto? Observe a natureza. Uma cereja passa por longos períodos sem frutos. Quem passa por ela em determinados momentos do ano pode imaginar que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície, a árvore continua trabalhando. As raízes continuam crescendo, a seiva circulando, a vida continua avançando, mesmo quando ninguém percebe. E talvez isso seja mais parecido com a vida humana do que imaginamos. Existem fases em que os resultados desaparecem, as respostas demoram, os caminhos ficam nebulosos. E nesses momentos surge uma pergunta silenciosa: será que alguma coisa está realmente acontecendo? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de suportar, porque o ser humano gosta de evidências, de sinais, de confirmação, mas a natureza raramente trabalha com pressa. Ela trabalha com profundidade e profundidade leva tempo. Enquanto essas cerejas ganham novas camadas de cor, vale a pena observar outro detalhe. Nenhum fruto nasce pronto. Existe um período em que ele ainda é pequeno, verde, imaturo, quase invisível. Mas é justamente nesse período que as transformações mais importantes estão acontecendo. Talvez isso também aconteça com os sonhos, projetos, relacionamentos e até com a própria paz interior. Nem tudo floresce no instante em que desejamos, nem tudo amadurece na velocidade que gostaríamos. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo, significa apenas que algumas transformações são silenciosas. E as transformações silenciosas costumam ser as mais profundas,
Agora existe uma curiosidade interessante. Muitas pessoas acreditam que a revelação acontece quando algo extraordinário aparece, mas nem sempre. Às vezes a revelação acontece quando finalmente enxergamos algo que esteve diante de nós o tempo inteiro. Uma verdade simples e esquecida, uma força que já existia. Talvez seja por isso que tantas mudanças parecem assustadoras, porque elas removem aquilo que nos impedia de enxergar. E quando o véu cai, nem sempre a primeira reação é conforto. Às vezes é surpresa, às vezes é desconforto ou silêncio. Mas depois surge clareza, e talvez seja exatamente essa mensagem escondida nessa pintura. Nem tudo o que desaparece está sendo perdido. Nem tudo o que muda está sendo destruído. E agora que você chegou até aqui, talvez já esteja percebendo algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. A ausência de resultados não significa ausência de crescimento. O silêncio não significa ausência de movimento. E a mudança nem sempre anuncia um fim. Às vezes ela anuncia uma revelação. Talvez exista algo na sua vida que ainda não pode ser visto. Algo que está amadurecendo, ganhando forma. Algo que ainda está escondido atrás do véu. E talvez a única coisa necessária para agora seja continuar. Continuar como a árvore continua, como a raiz, como a vida continua, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver os frutos. Se essa reflexão trouxe um momento de paz para o seu dia, deixe o seu like e inscreva no canal. Isso ajuda o Portal Aquarela a continuar espalhando momentos de contemplação e significado. E quando esse vídeo terminar, convido você a seguir para outros vídeos sugeridos na tela. Talvez a próxima reflexão esteja esperando justamente por você.